Legal, então, pessoal. Chegamos aqui no nosso último domingo da nossa série de reflexão, Fake News, a fé na era da artificialidade. Passar a parte introdutória aqui bem rápido para que quem ainda não acompanhou entenda um pouquinho do conceito da série. Fake é uma palavra usada na língua inglesa que significa falso ou falsificação. E nós tivemos uma amplitude dessa expressão na nossa eleição presidencial, quando notícias falsas eram lançadas sobre pessoas ou sobre instituições ou sobre alguma situação que venha desmoralizar, né? Uma pessoa, uma causa ou uma instituição. E nós entendemos que essa palavra aqui é traduzida literalmente, artificialmente, por falso. Tudo que é falso, tudo que é fake, nós vivemos nessa época e podemos então aplicar isso para o nosso contexto de igreja. Será que existem igrejas fakes, cristãos fakes, uma fé falsa, né? Uma fé fake? Porque isso tudo, segundo o enunciado da série, tem a ver com essa era da superficialidade, da artificialidade, né? Como nutrir uma fé genuína em meio à artificialidade. Então, artificial é a característica daquilo que não é natural, que nada que é feito para durar. O autodesconhecimento te leva a uma vida superficial que gera uma vida artificial. Então, a artificialidade é o ser quem você não é. E a nossa cultura nos impulsiona a ser realmente quem nós somos, né? Eu projeto uma coisa, eu publico uma coisa que, na verdade, de repente, eu nem sou tudo isso, mas eu gosto de publicar e de me fazer parecer uma coisa que eu não sou. Eu vou usar um exemplo, as mulheres não me levem a mal, mas só para ter uma ideia dessa questão, né? Eu acho que as mulheres têm que se cuidar, têm que se maquiar, mas a maquiagem, ela serve para quê? Esconder defeitos, né? Esconder defeitos, né? É o famoso Photoshop, né? É o programa que você dá uma cara diferente. Então, quando a pessoa ela vai para um lugar especial, ela se maquia, ela então o rostinho fica bonito. Deve ficar, claro que deve ficar, né? E eu louvo a Deus pelas mulheres, por esse ser maravilhoso que Deus criou, que se importam muito com isso. Os homens não se importam tanto, né? Os homens são tudo mal acabado, né? Eu vejo por mim mesmo, minha mãe fica brava comigo, anda de qualquer jeito, me visto de qualquer forma, né? A semana retrasada ela falou, você é pastor, tem uma camisa melhor, você vai camisa de futebol pro culto, né? Então o homem, o macho é assim, né? Alguns homens passam creme nas unhas, né? Nas axilas, né? Mas não é o normal. Mas as mulheres gostam dessa repaginada. Aí chegamos, queridos, para falar sobre essa questão de artificialidade, essa questão de fake. Nós tratamos no primeiro domingo a respeito de um aspecto interessantíssimo dessa série, que é o ser digno, o ser santo, né? Essa ideia de que nós vamos entrar agora, nessa manhã, o ser intocável, né? Nós vivemos fruto de uma cultura individualista, superficial, egoísta, essa questão de em busca da felicidade. Agora nós temos falado muito da questão do niilismo, né? Essa ideia de que eu preciso ser o cara, eu preciso estar voando nas questões, né? E isso faz com que o homem se torne um ser intocável, né? E eu olhando para o exemplo de Cristo, por isso que eu fiz aquelas duas leituras no início, eu vejo o contrário disso, né? É antagônico o exemplo do Mestre Jesus. Como assim o homem ser intocável, né? Eu estava ontem acompanhando, estava com muita vontade de ver o jogo do Boca Juniors e do River Plate, e aí o jogo não aconteceu. Por quê? Porque quando o ônibus do Boca estava chegando, a torcida do River atirou pedras e quebrou o ano inteiro, feriu os jogadores e ficou insustentável. Mas o engraçado foi que seguraram a torcida durante 2 horas e meia dentro do estádio para ver se aconteceria o jogo,
E as TVs ficavam mostrando os dirigentes indo para lá e para cá para definir se ia ter, se não ia ter. E o que eu fiquei percebendo é que, enquanto um presidente de um time se locomovia para um vestiário para o outro, irmão, sem brincadeira, quem acompanhou viu, cerca de 30 seguranças acompanhavam o dirigente. 30. Eu contei, eu achei um absurdo aquilo. Mas é essa a ideia do presidente, do jogador celebridade, do ator, da atriz, do presidente não saber lidar com essa questão e se tornar intocável. O que é o ser intocável? É que ninguém pode tocar. Tocar literalmente. Então existe uma blindagem em torno dele. Já que eu não posso tocar na pessoa, existe uma blindagem é uma bolha que me protege. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos hoje cristãos que se envolvem numa bolha de espiritualidade, de fake, de falsidade, e que se você tocar na bolha, ele grita. Não pode ser pastoreado, não pode falar o que precisa ser falado, não pode orientar, não pode encorajar, não pode confrontar, não pode corrigir. E aí nós vemos uma geração de cristãos artificiais, superficiais. E aí, queridos, para nós entrarmos nesse subtema nesse domingo, Deus concede ajuda e força àquele que é contrito de coração e reveste o seu coração de coragem para enfrentar as adversidades em toda ocasião e necessidade, o que aos olhos do intocável parece ser um sinal de fraqueza e de derrota. Olha como a perspectiva e o pensar mudou nesses últimos anos. O Evangelho nos leva a ter um coração contrito, a buscar coragem no eterno. Enquanto para o intocável, para o poderoso, isso é sinal de fraqueza e de derrota. John Wesley, quando ele vai falar sobre a vida cristã e a humildade, ele diz o seguinte: dai-me 100 homens que nada temam senão pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei. Olha, eu fico até arrepiado com isso. Me dê homens, Senhor, que nada temam senão pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu mudarei a nossa história. É a oração de John Wesley. Um homem que entendeu o ser homem, o ser pecador, e que a sua força estava no Senhor. No retorno de Bragança ontem, eu vim conversando com o Anderson e com o Adilson, bastante sensibilizado, desgastado, porque todo processo é desgastante na vida, todo. Nada que a gente faça é fácil, nada. Não existe nada fácil nesse mundo. Tudo vai ter que ser lutado, buscado. É uma questão de vida sacrificial mesmo. Aquela questão de negar a nós mesmos, tomar a cruz, que é o preço da vida sacrificial, e ir para cima. Eu estava dizendo para eles de que só existe um caminho para quem o coração é Senhor. Aquele que tem o coração pronto a aprender vai ser aquele que vai fazer diferença nesse mundo. Que vai avançar não prosperamente, mas vai avançar na caminhada para discernir a voz de Deus. Porque, irmãos, esqueçam essa questão de ser rico. Esqueçam a questão de desejar as coisas desse mundo. Não vai ser mais assim. Eu tenho 43 anos, completei agora. Eu lembro da minha infância, eu lembro de quando meu pai conseguiu ser próspero trabalhando muito. E eu lembro dos meus 10 últimos anos, os 10 últimos anos do trabalho do meu pai, como foi difícil pagar as contas. E como está difícil hoje de sobreviver. Nós temos que tirar da nossa mente, do nosso coração, essa ilusão da ilha de caras.
tendo que comer, tendo que beber e tendo que vestir, Paulo diz: estejamos contentes. Na língua original, estejamos satisfeitos. A questão hoje é contentamento e satisfação, irmãos. Estamos satisfeitos? Ai, quem monta as duas televisões do Rai. Ai, que delícia, queria ver a final hoje, não vou poder ver. Ai, acordei exultante hoje. O que vocês acham? Eu estou feliz? Não estou. Mas eu preciso blindar minha mente, meu coração e estar satisfeito com o Senhor, porque era cortado, porque tomar um café com a família e porque esse Agora, o apóstolo Paulo fala: tenho que ver, assistir, tenho que comer, beber e vestir. Isso é importante? Não. Vocês entendem como a nossa cultura e o mundo muda a nossa mentalidade? Nós temos que estar atentos a isso. Eu só sou feliz se eu tiver um carro. Eu só sou feliz se eu conseguir fazer drenagem linfática. Eu só sou feliz se eu conseguir passar um mês de férias. Eu só sou feliz se eu conseguir dar uma levantadinha. Irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto nacional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. A guerra está aqui, irmãos. A guerra está na mente. É aqui que nós vamos lidar com tudo. Portanto, o nosso verso-chave da nossa meditação em 1 Pedro, capítulo 5, e convido os irmãos a abrir. A expressão-chave nos versos 6 e 7 é: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando eu leio esse versículo, eu vejo que é o oposto de ser intocado. Se ser feio é ser intocado, o lado antagônico disso é ser humilde e confiar em Deus. Pedro, quando ele escreve essa carta, ele é um exemplo de servo que, em meio a muitas crises, decepções, restaurações, provações, perseguições, ele demonstra de forma cabal e prática o processo de santificação de um ser regenerado. Nós falamos sobre santificação na semana passada. O processo de santificação nada mais é do que os valores de Deus entrando na sua vida e os valores do mundo saindo, de forma prática. Isso é o processo de santificação, de obediência ao Senhor. Portanto, quando Pedro escreve aqui no capítulo 5, eu quero que vocês percebam, Pedro está escrevendo aqui a uma igreja em sofrimento. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, de forma intencional, Pedro insta esses irmãos a amar, exercer graça, cuidado pelo próximo, encorajando a igreja a servir e se entregar ao outro. Ele trata de assuntos diversos, mas antes de tudo, ou acima de tudo, Pedro ele vai falar: amem-se uns aos outros, estejam uns com os outros. Eu tenho falado isso para todos os irmãos que estão comigo. Nós precisamos estar juntos. Nós não vivemos sozinhos. Nós não nos nutrimos e não nos edificamos somente de domingo pela manhã. Temos que fazer agenda. Temos que fazer tempo, porque para aquilo que amamos e temos como algo bom, nós arrancamos tempo. Se a vida do Senhor é algo que lutar, importantíssimo, o desenvolvimento da nossa vida, família, trabalho, nós temos que ter tempo, irmãos. Temos que ter tempo. Portanto, Pedro ressalta que nutrir humildade em meio ao sofrimento é caminho seguro para o genuíno cristão. E aqui é a ponte. Não é ser feio,
se é ter uma fé genuína, nós precisamos andar em humildade e andar num bom caminho, lidando com as coisas, as tensões e os perigos desse mundo. Portanto, esse primeiro versículo, ou perícope, do 5 ao 11, vamos ler juntos. Vai nos ensinar a primeira lição nessa manhã. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se uns aos outros, ou aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando ali, irmãos. Os irmãos espalhados estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firme alicerce. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Temos aqui, irmãos, orientações de Pedro à igreja, em especial aos líderes, e também recomendações aos cristãos da dispersão, aqueles que foram dispersos, foram espalhados pela província da Ásia Menor. Então, nessa manhã, em primeiro lugar, em meio a essa cultura fake, caminhe em humildade. Essa é a primeira lição para nós. Contra a cultura fake, contra o mundo fake, contra a vida fake, caminhe em humildade. Nós falamos semana passada sobre a santificação. É interessante que Pedro ressalta a importância do pastoreio e de que maneira os cristãos deveriam pastorear aquele rebanho em sofrimento, para que assim esse rebanho cumprisse a vontade de Deus. Ou seja, o pastoreio nada mais é do que o líder conduzir o rebanho para que esse rebanho caminhe com Deus e cumpra o motivo pelo qual existe. Para que você se sujeite ao pastoreio, você precisa ser humilde. Mas nós vivemos um tempo onde as pessoas querem dar as cartas. Ou usar a expressão, não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Quem é o Senhor para falar? Eu citei um exemplo aqui algumas semanas atrás, de uma moça que eu pastoreei, que ela na porta da igreja, ela colocou o dedo na minha cara e falou, pastor, se o Senhor me constranger de novo a fazer o que eu não quero, eu vou sair daqui agora e vou abrir um boletim de ocorrência contra o Senhor por constrangimento ilegal. Esse é o mundo que a gente vive. E essas são as pessoas que a gente lida. E que se diz cristão. Num processo de santificação, onde eu tenho que deixar a minha vontade, os meus valores, para inserir os valores de Deus, eu só consigo fazer isso com humildade, com renúncia. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Aceite o pastoreio. Aceite as orientações. Porque é Deus que escolhe líderes que vão cuidar da sua vida, que Ele escolheu para te amar, para te conduzir. Ah, pastor, mas tem péssimos líderes. Tem. Como tem péssimos pintores. Como tem bons pintores. Mas os líderes do Senhor se submetem aos próprios Senhor. Para que haja então, como diz Pedro, um bom pastoreio. Para que esse rebanho, em meio ao sofrimento, que é o contexto aqui dos cristãos, espalhados pela Ásia Menor, que eles consigam cumprir a vontade de Deus. Para deixar de maneira mais clara, queridos, essa questão antagônica entre um ser
onipotente de forma humana, de ser humilde, de ser intocável. Pedro ele vai lidar com algumas palavras. É interessante a gente acompanhar isso. 1 Pedro capítulo 6, acompanhem comigo. Eu vou ler o texto das Escrituras para vocês entenderem como de forma antagônica Pedro vai trabalhar essas questões. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Desculpa, falei errado, né? É a idade, irmãos. Misericórdia de mim. Já passei do cabo da Boa Vista, né? Passei dos 40, eu creio que eu só vou durar 80. Eu creio, né? Depois disso é só... já estou contando menos, né? Não estou contando... Estou contando os que já foi e os que faltam, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 6, Pedro vai dizer assim: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte. Lancem sobre Ele a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Interessante isso, né? Porque um dos sinais da soberba, do ser intocável, é a arrogância. Você conhece alguém assim? Você é assim, presunçoso, se sente superior. Isso é orgulho, irmãos. E orgulho é o contrário da humildade. Nós somos assim, né? Se alguém falar alguma coisa, se foi a esposa dentro de casa, então quem é ela para falar isso? O pai, a mãe, isso aqui em casa, quem são eles para falar algo para mim? Não, meu filho, quem é meu filho para falar algo para mim? Deus usa pessoas para falar comigo. Deus usa situações. Deus usou até a mula para falar com Balaão. Quem somos nós para não querermos ser amados e orientados? A arrogância nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. A prepotência, que é o ser autoritário, o tirano, né? É o que dá as ordens, o resto tem que obedecer. Irmão, já conheci tanta gente assim na igreja, líderes, irmãos, prepotentes, tiranos, que o fim é filhos afastados, casamento desfeito, porque a minha vontade tem que prevalecer. Eu sou assim. E o pior, usa a própria Bíblia para separar com textos fora de contextos. Ser arrogante, ser prepotente, ser soberbo. A soberba é o ser altivo, orgulhoso. Irmãos, eu quero que vocês leiam isso. Olha só, olhando para Jesus na cruz. Toda a reflexão tem que apontar para a cruz. Vamos pensar assim, vamos lendo e lembrando da cruz. Eu não consigo ver Jesus soberbo. Eu não consigo ver Jesus arrogante, muito menos prepotente. Jesus altivo, né? Não, Jesus humilde. O ego centrado, né? Não, o que importa é a minha vontade. Eu não quero saber se vai prejudicar minha família, se vai prejudicar minha igreja. Eu vou fazer o que eu quero. Afinal de contas, eu sou dono do meu destino. Jesus não. Jesus, ele nos ensina a ser centrado no outro, né? O ego centrado é aquele que é centrado em si. Jesus nos ensina a centrar toda a nossa motivação e nosso esforço no próximo. E astuto, né, queridos, que tem tudo a ver com esse comportamento do ser intocável, né? Esperto, sagaz, né? O astuto, acho que ele é o ápice, né? Porque ele é sagaz, porque ele faz tudo o que ele quer. E ele é astuto, porque ele usa de artimanhas para isso, e isso denota o quê? Esperteza. Eu não vejo Jesus sendo esperto para fugir da cruz. Ele foi lá e se entregou. Ele preparou para vocês para chegar na hora. Ou seja, prepararam o seu coração, que os homens fizeram comigo. Jesus preparando o coração dele próprio, próximo, e os caras dormindo.
Portanto, irmãos, Pedro encoraja os cristãos aqui a viver longe da arrogância e prepotência, mantendo a união, a fraternidade, para lidar com as coisas naturais do coração e com a perseguição. E aí, queridos, o ego, o poder, não cabe nessa hora. Pedro fala, tratem com humildade e com consideração o próximo, porque é assim que o cristão deve fazer, deve ser e deve fazer. Mas além de lidar com uma cultura fake caminhando com humildade, queridos, uma segunda lição, e eu acho que essa lição ela é especial demais, e tem tudo a ver com o verso 6 que nós acabamos de ler, que é humilhai-vos, né, que diz respeito à orientação com sujeição. Né? Provérbios capítulo 3, verso 34, tem uma palavra certeira de Salomão, um homem extremamente sábio, que ele diz, certamente ele desprezará os soberbos, mas dará graça aos mansos. Pedro faz alusão nesse verso. Lidando com isso, né? Mas além de caminhar com humildade, o segundo ponto aqui que eu quero levar vocês e os vossos corações à contrição, é uma coisa que para nós, convencionais ou tradicionais ou históricos, quer que seja, às vezes a gente despreza demais isso. E Pedro ele vai tocar nessa ferida aí. Ele vai falar que nós temos que lutar contra as artimanhas do mal. O texto, a sequência do texto, verso 8 diz, tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura quem possa devorar. Portanto, resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo com outros irmãos. Olha que legal, queridos. Pedro, ele vai então fazer um exercício interno, que é a humildade, vai fazer um exercício externo, que é olhar o que está acontecendo. Interessante isso. Ele identifica algo nele e nos cristãos que precisava ser trabalhado, e agora vai preparar o pessoal para lidar com o de fora. Os neopentecostais e os pentecostais, eles falam muito do diabo. Né? E eles falam porque existe. Nós não falamos porque nós não consideramos ele no culto. Então nós não invocamos porque ele não participa do culto. Por isso que nós não falamos em culto, mas nós sabemos quem ele é. E a palavra de Deus diz que ele está em nosso derredor. E ele tenta atacar a sua mente, ele tenta atacar o seu coração, ele tenta atacar pessoas que você ama, para desestruturar a sua caminhada. E nós não podemos desconsiderar disso. Portanto, Pedro aqui revela e identifica o verdadeiro adversário dos cristãos. Não são os pagãos, os ímpios, não é Nero, o imperador, que estava exercendo perseguição, não são as tropas do Império Romano, os procuradores enviados da justiça. Pedro ele diz de maneira bem clara aqui que é o diabo que está por detrás de toda essa perseguição. O diabo que instou Nero para ir atrás dos cristãos. É assim que nós temos que olhar. Porque o cara, por si só, ele pode ser ruim. Mas se o inimigo trabalhar no seu coração, ele vai ser pior. Porque o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E o que ele puder fazer na sua vida em relação a essas três áreas, ele vai fazer. Ou vai tentar fazer. Ou vai usar pessoas para fazer. Portanto, é ele, o diabo, que está por detrás de toda a perseguição. Eu quero fazer você pensar que é por isso que Pedro diz no versículo 8, sejam sóbrios e vigiem. Queridos, vamos ser sinceros. Quantas vezes você já acordou e falou assim, isso, deixa eu preparar a minha mente, deixa eu preparar o meu coração desse tempo, porque coisas ruins podem acontecer. Não, nós já acordamos atrasado, fazendo um monte de coisa, tem uns focos, né? Tem vários focos em casa, tem que arrumar, tem que arrumar. Se a casa tiver alguma coisa de certo.
assim. A gente fica louco. Se eu não tirar o lixo, se eu não amarrar, se eu não pôr o sapato, eu sou assim. Quem me conhece, que foi bem na minha casa, sabe que eu sou assim. E eu vou fazer o quê? Eu vou contra mim mesmo. Mas eu não consigo. São toques. Em vez de eu ter toques, por que eu não estou em toque com Deus? Né? Me preparando, olha, isso não é tão importante, deixa eu amar minha esposa, mostrar carinho, ajudar ela a dar uma fé, preparar a criançada. Só que não sabe a bênção que é passar de casa. Como é uma delícia, né? Sair com o nosso filho dentro de casa. Né? Por isso que o pai e a mãe já vão todo troncho, tudo mal acabado, porque tem que ajeitar os guri, né? Pôr no carro. Né? É uma loucura. Quem já teve filho, e mais que um filho, sabe bem isso. Né? Mas, queridos, vigiem. Vigiem. Sejam sóbrios. Sabe o que é sobriedade? Sobriedade é sereno. É um cara que está pronto, equilibrado, preparado para pensar, para agir. Eu confesso para vocês que a vontade que eu tenho às vezes de ir para a casa dele já enquanto para dentro do carro com carro, né? Eu tenho vontade mesmo, a Dani me conhece. A Dani, quando ela me olha, ela vê que eu já estou, ela fala, calma, calma. Né? Onde está a sobriedade na minha vida, no meu coração? Está longe de mim. Então, ele falou, olha, traga de volta. Para que você enfrente o dia. Para que você lide com as coisas. E nesse texto que eu acabei de ler para vocês, falando do ponto 2, nós vamos ver contrastes para discernir as artimanhas do diabo. Ou seja, se ele fará de tudo para destruir a igreja, as famílias e você, ele vai usar armas. Quais são as armas do inimigo? Duas que eu destaquei aqui, que é muito clara, é a falsa doutrina. Falsa doutrina, ou seja, eu vou usar um caboclo mal preparado para ensinar a tirar tudo que não é legal para a igreja, porque a igreja vai ter outro caminho, eu vou falar contra ele. Por isso, o ministro do servo de Deus tem que saber como usar as escrituras, tem que saber lidar com a escritura, tem que conhecer a razão da fé. E a outra coisa são as perseguições, que no meio da perseguição as pessoas perdem o controle. Nós não sabemos o que é isso aqui no Brasil, irmãos. Perseguição por causa da fé. Eu estava essa semana conversando com o Anderson, falando, eu acho que seria bom para o cristianismo brasileiro sofrer perseguição, como lá no Oriente Médio, ter que se esconder em meias cavernas para cultuar Deus, como lá na China. Porque é tudo muito light, irmãos. Eu não vejo algo que eu quero, eu oro algo que eu quero, eu faço o que eu quero, eu me fico importante na cabeça do que eu quero, se sobrar. Quando vem a perseguição, não tem para onde correr. Acabou. Aí vai ter que se ajoelhar. Por isso que a Coreia cresce, a igreja coreana. Porque eles foram perseguidos, duramente perseguidos. E aí esses contrastes, vai revelar, na verdade, como diz o texto aqui, vai aprimorar a nossa caminhada contra as investidas do mal. Ou seja, o adversário, segundo o texto, que está ao nosso derredor, que vem para devorar, vai nos ensinar, irmãos, vai nos ensinar algumas coisas imprescindíveis. Primeiro, vai nos aperfeiçoar. Nós vamos ter que buscar o conhecimento. Né? É como quem toma um raio e queima uma televisão, que agora vai ter que pesquisar se isso é comum e o que vai fazer. Se não acontecesse isso, eu não ia me aperfeiçoar nessa área. É assim que acontece. Quando nós recebemos uma pressão, uma perseguição e estamos sendo oprimidos por várias questões, nós vamos nos preparar para isso. Ou seja, essa situação vai nos firmar, vai nos aperfeiçoar e vai nos fundamentar, como diz Pedro aqui. E como isso, irmãos? O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus está, vai nos ajudar nesse processo. Agora, tudo isso acontece com humildade. Humildade é o desejo daquele que quer aprender.
que honra com o próximo, que sabe que não consegue fazer nada sozinho. Esse é o coração do humilde. E aí, irmãos, eu achei essa fotinha, a coisa mais linda. É assim que vive uma família. É assim que vive uma comunidade. E eu estava lendo um artigo de um psicólogo essa semana, achei bem legal. Ele vai falar de 3 tipos de sono. Sono espiritual, ele está falando. Ele vai falar sobre a espiritualidade. E é interessante porque tem tudo a ver com o que nós estamos refletindo, porque ele fala que existe o sono do porão. O sono do porão é alguns que se deixam levar pela covardia, pela vingança, pelo medo, pela desobediência, causando agitação no ambiente. Eles se escondem, eles riscam o fósforo e fogem. Esse é o sono do porão. Mas tem um segundo tipo de sono, o sono do jardim. Que quando não, alguns se deparam com a preguiça, com a falta de intimidade, com a falta de comprometimento, com o comodismo, e está ali, paradinho no jardim. É o sono do jardim. Não importa, está ali, está tranquilão. Um está no porão, ele faz e corre, se esconde, o outro está ali vendo a banda passar. Hoje tem banda, né? Fanfarra, né? Desfile. Está ali, paradão ali, não precisa fazer exercício, não precisa tocar, não precisa ensaiar. Ele está ali vendo a banda passar, achando bonito. Assim também existe alguns que na espiritualidade estão. E tem um último tipo de sono, segundo esse psicólogo. O sono da janela. O sono da janela é o sono da distração, o momento terrível em que observar passa a ser o principal objetivo. Eu estou na janela só, observando. Aquela briga quando a gente é pequeno, vai entrar no carro do pai, ela não quer ir no meio, quer ir na janela. Por quê? O que tem na janela? Tem tudo que existe, a paisagem é legal. Eu briguei muito com as minhas irmãs. Eu era do meio, tinha uma mais velha e uma mais nova. Então a gente punha sempre a mais nova no meio, né? A minha irmã mais velha num, mais velha no outro. Né? Eu acho que de repente foi por isso que lançaram os carros 4 portas, né? Para acabar com esse problema, né? E aí às vezes a mais nova, não, mas agora é minha vez. Aí minha mãe falava, ó, vamos agora fazer um rodízio de janela. Né? Por quê? Porque na janela você vê tudo, observa, e o principal objetivo é você olhar e você passa então a criticar e estar ali passando e não se esforçando, não se envolvendo. E aí, queridos, eu quero voltar para aquele primeiro texto da liturgia. Qual é a nossa atitude? Estamos dormindo? Estamos deitados eternamente em doenças esplêndidas? Somos intocáveis? Não, me deixa dormir porque eu sou um cara, agora é no horário de sono. O próprio Paulo fala da atitude de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O que Cristo fez de verdade? Ele se esvaziou. Ele nasceu no ventre de uma mulher natural, cresceu, sofreu como todos sofrem, iniciou seu ministério, foi obediente até a morte. Mas antes de ele morrer, ele se humilhou. E é essa atitude, queridos, daqueles que estão preparados para participar desse meio de graça, que é a Santa Ceia do Senhor. Porque não adianta, queridos, sinceramente, fazer aquela super mesa maravilhosa. Eu não sou contra também fazer. Mas a ceia não é algo externo. A ceia é a graça daqueles que foram regenerados, alcançados, e que entendem, e que se entregam, e que ao comer o pão e beber do cálice, eles estão anunciando o que Cristo fez. Por isso que a gente orienta a examinar. Porque não é, vamos morrer lá, espedaçou, escolheu. Existe critério.
E o próprio Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer, na verdade, a narrativa de Lucas, que é a mesma de Corinto, capítulo 11, tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, que foi dado em favor de quem? É a unidade de quem ama. Eu quero orar, pedindo que Deus nos agracie nessa hora, para que possamos juntos participar da mesa do Senhor. Mesa essa que foi concedida por um alto preço, mas foi doada por amor a mim e a você. Vamos orar? Pedir para o nosso irmão Zés agradecer a Deus pelos elementos, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração, né? E que ache em nós corações dispostos a se humilhar, a vigiar e a se entregar. Oremos. Pai, muito obrigado a Deus por nos dado. Obrigado por estarmos mais uma vez aqui. Obrigado por essa reunião que temos. Obrigado pela tua misericórdia para com as nossas vidas. Obrigado por podemos participar desse momento, onde estaremos lembrando a tua morte, a tua ressurreição, e o preço alto, Pai, pago ali, por cada um de nós naquela cruz. Nos ajude, ó Deus, a sermos mais humildes, a cada vez mais sermos, ó Deus, pessoas que queiram ser servos, ó Deus, e não serem servidos. Que o Senhor possa estar colocando isso em nossos corações, assim como vemos esse versículo, exemplo de Cristo. Que o Senhor possa estar nos dando também, ó Pai, cada vez mais capacidade e entendimento de quanto necessitamos ser assim, ó Pai. Vem estar conosco, Pai, nos moldando, ó Pai, nos transformando, agindo em nossas vidas, nos ajudando a cada dia mais, ó Pai, vigiarmos, ó Deus, a cada dia mais estarmos vigilantes em todos os momentos da nossa vida, para que possamos, ó Deus, sermos cada vez mais pessoas que fazem a tua vontade, onde quer que estejamos. Nos dá sabedoria sempre para entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos dá simplicidade, ó Deus, e entendimento, para que, ó Deus, possamos em todos os momentos sermos servos, sermos fiéis a Ti e fazermos a Tua vontade, ó Pai, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Convidar os irmãos para ministrarem aqui. Você que é membro de qualquer igreja, plenamente genuíno em Cristo, se coloque em pé, receba o pão e o cálice, se assente, até que todos recebam e juntos nós vamos cear, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos, até que todos recebam e juntos nós vamos celebrar a ceia. Podem sentar, tá, queridos? Quem recebeu. Eu gostaria de ressaltar, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, quando Jesus se reúne com os discípulos, mal sabiam os discípulos do que aconteceria. Eles achavam que era mais uma notícia, mais compartilhamento. Mal sabiam eles que Jesus já estava se preparando para comissioná-los a continuar indo, pregando, ministrando a ceia e oferecendo graça e amor aos cristãos. Eu quero ressaltar isso, que nós, como filhos, somos chamados por Deus, irmãos, para irmos ministrar graça e amor. Quando eu vejo o pão, quando eu vejo o cálice, eu vejo graça e amor. E sejamos verdadeiramente conhecidos aí nesse mundo que nos vai por pessoas que oferecem graça e amor.
E oferecer graça e amor é negar a nossa própria vida. Não tem como obrigar uma pessoa que Deus oferecer graça. Não tem. Eu luto contra a minha própria competência em relação a isso. Eu fui chamado por Deus para oferecer graça e amor, para me lidar com o próximo. E é assim que eu tenho que fazer. É muito triste ver as pessoas se matando, se apedrejando, se destruindo mutuamente. Nós somos os homens e mulheres de Deus, os instrumentos de Deus, e fomos chamados para oferecer graça e amor ao próximo. Vamos ficar em pé e vamos juntos cear para a honra e glória do Senhor Jesus. Comamos e bebamos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças nessa manhã, por esse amor incondicional, por essa graça excelsa, esse poder soberano, demonstrado, ó Pai, na cruz do Teu Filho Jesus, que por amor se entregou, se humilhou e morreu por nós. Que possamos assim, ó Pai, nos entregar, nos humilharmos, por amor a Ti, ó Pai. Que sejamos conhecidos nesse mundo como a luz do mundo, o sal da terra, aquilo que faz diferença, que contém a degradação e que aponta os caminhos com claridade, e graça e amor. Que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos, na nossa comunidade. E que saiamos daqui, ó irmão, Senhor, preparados como irmãos, a continuarmos proclamando as verdades do Senhor. E que o grande amor de Deus, Deus, a graça de Jesus Cristo e o poder sobrenatural do Espírito inunde o nosso ser, transforme o nosso viver e nos modere para viver o caráter do Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar, queridos. Eu gostaria de falar um pouquinho da nossa nova série. Percebam aí, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Os irmãos vão recolher. Pode recolher aqui, Jéssica, por favor. E eu acredito que essa data é uma data muito especial. Nós vamos celebrar. Não só celebrarmos, mas convidarmos outras pessoas para falar sobre o que é esse Redentor, né? Porque ele nasceu mesmo. Nós vamos trabalhar um pouquinho com o conceito de Natal, né? Os nossos dias com o verdadeiro sentido do Natal. Então é importante que você compartilhe essa chamada com as pessoas. Convide as pessoas para celebrar o Natal. A partir do dia 1º já é tempo de celebração. Celebrar o nascimento do nosso Salvador. E a nossa igreja lá em Alphaville, ela destinou, em cada dia de Natal, falar depois tem que ver que era o mesmo tema quase nosso, da série. Então, você pega cada um aqui, cada família, pega 5, tá? Tem um envelopezinho, um brinde, uma lembrancinha. Você faça uma dedicatória para a pessoa que você ofereceu na primeira parte, desejando um Feliz Natal. E todas essas pessoas que você tem falado a morte de Cristo, poder testemunhar. Não vai a gente ligar logo isso, vou dar para a primeira pessoa que eu. Depois de ligar uma folheta, ligar a folheta que ela não acredita, fazer então sim, eu dar uma folheta dele. A gente vai ligar logo, pode falar com o molecada, né? Então, é um presente, mensagem eterna. Então, nós temos alguns aqui, creio que dá para cada família aí levar 5, né? Eu presentei. Bom, se eu não me engano, ano passado eu fiz isso também.
Mas tem, irmãos, de repente dá para uma outra pessoa. Você não mudou. Ou se a pessoa que você deu gostou tanto, aí você dá muito. Mas dá e vamos ver a outra comigo também. Para a gente poder iniciar a série de Natal. Tá bom? Então estão ali, é um presente. Nós estaremos juntos a partir do domingo que vem, celebrando o Natal de Cristo. Deus abençoe, dê um abraço para a pessoa que está ao seu lado e até o próximo domingo.